Seja bem-vindo ao Giro da Rodada, um quadro aqui no canal onde a gente fala dos principais acontecimentos da última rodada do Brasileirão. E nessa última rodada, mano, a gente teve vários assuntos polêmicos. O principal deles, obviamente, é o Neymar, e a gente vai falar sobre esse vídeo. Mas antes tem Fogão, tem Vasco e tem Mengão também. Então assista até o final para você poder acompanhar e ver a minha opinião sobre esses jogos, a minha opinião sobre esses resultados, o que eu espero para as próximas rodadas. E olha só o que a gente vai falar hoje, tá? Primeiramente, dá um like, se inscreve aqui no canal, pô, bota aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha, o que você sugere, beleza? Vamos começando falando, obviamente, do meu Fogão, né? Que meteu 4-1 na Chapecoense, que caramba, mano, me surpreendeu. Apesar da Chapecoense ser a decepção da Série A, que, cara, tá apanhando pra todo mundo, tá em último lugar, eu acreditava que seria um jogo mais duro, apesar de ser, no caso, ser fora de casa, cara. Jogar lá é um fio danado, mano, não é fácil, você acha que é brincadeira, mas não é fácil. Os caras foram lá e brocaram. E o interessante disso tudo é o quê? Que, além do Botafogo ter atingido o equilíbrio perfeito, que marcou 22, se eu não me engano, 22 gols e sofreu 22 gols. É tipo a melhor defesa do ataque, quer dizer, o melhor ataque do Brasileirão e a pior defesa. E isso aí é o Botafogo, tá ligado? E quando você para pra analisar esse jogo, cara, você pensa o seguinte, mano, as notícias externas é só o quê? O Botafogo acabou. Não tem mais elenco, já era. O Textor faliu o Botafogo. É sempre isso, mas quando você vai olhar o jogo, cara, os jogadores estão empenhados, os jogadores estão dando a vida por essa camisa aqui. Jogadores querem estar na seleção brasileira, que é o próprio Danilo, que tá jogando muita bola, cara. É impressionante isso. Pra mim ele tá garantido na Copa. Mas o que me impressiona é o Botafogo tá com postura de time ainda. Se fossem muitos times, por exemplo, o próprio Vasco, mano, se o Vasco estivesse nessa situação, você via pelo próprio elenco, cara, que já estaria se esvaindo, já estaria com aquele semblante de derrotado, entendeu? Que não é o caso do Botafogo. Isso aí é um bom ponto, algo bom de se analisar. E com essa vitória, o Fogão foi para o 9º lugar. E o nosso objetivo, a gente já sabe, cara, é Libertadores, então a gente tem que chegar no top 5 pelo menos. Então o foco é alcançar o Bahia, que perdeu para o Flamengo, então é uma boa notícia, falta só 4 pontos para alcançar ele, vamos buscar isso, tá? Segundo jogo, cara, a gente pode falar do Vasco, exatamente. Vascão da Massa venceu o São Paulo, cara, que era mais um jogo que a gente olhava e pensava, mano, mais uma derrota do Vasco, mais uma derrota do Renato Gaúcho. E eu vou ser bem sincero, tá? Eu gosto muito do Renato Gaúcho. Eu acho ele um excelente técnico, inclusive nível de seleção brasileira, porque ele tem um olhar diferenciado para o que ele enxerga no campo. E isso muda elencos que, cara, você não espera nada. E era o caso do Vasco. Se você for ver, cara, o Vasco, no início do Renato Gaúcho, empatou jogos que era para perder, irmão. E, tipo, tomou gol a lá Vasco. Aqueles gols que são inevitáveis, tá ligado? Que, tipo, só o Vasco toma. Então, não é algo que o Renato Gaúcho poderia controlar de fato. Mas esse jogo, cara, ele tinha obrigação, tá? Tinha obrigação. Começou perdendo, por isso que veio o drama. E teve muita gente reclamando do pênalti, dizendo que não foi. Mano, foi pênalti. Pelo amor de Deus, cara. Nunca eu vou aceitar que o cara com a mão aqui, a bola bate aqui e não é pênalti. Não, é pênalti, irmão. É pênalti. Não existe essa conversinha de movimento natural. Eu sou totalmente contra isso, mano. Movimento natural é o caralho, sabe por quê? Porque sempre que o jogador não quer tocar a bola na mão, ele fica o quê? Assim, ó. Não tem movimento natural se ele faz isso. E aí, vai obrigar o jogador a fazer isso? Pelo amor de Deus, mano. Futebol é isso. Futebol é isso, não tem o que fazer. Eu sou totalmente contra essa conversinha de movimento natural. Pegou na mão, mano, na área, fora. É falta, mano. Falta, não pode. Você tá jogando futebol, você tá jogando vôlei não, caralho. Não pode usar a mão, a não ser que você seja goleiro. Ponto final. Pênalti, claríssimo, tá? E parabéns, Vascão. Conseguiu vencer mais uma vitória. E, cara, eu vou ser bem sincero, tá? Eu sou Botafogo. Eu não torço pelo Vasco. Mas eu gosto do Renato Gaúcho, mano. Eu tava vendo o jogo e escutando na rádio, né? A torcida, tipo, a torcida puta, gritando, vai tomar no cu, Renato Gaúcho, você não presta, não sei o que e tal. E eu pensando, porra, velho, o cara não merece isso, tá ligado? Não merece passar por esse sofrimento. Mas tá aí, ó, Vascão, atrás do Fogão, né, sempre, e tá buscando também uma vaga na Libertadores. Olha só que coisa inédita, tá? Mas
Vamos embora. Seria algo incrível, tá? Vasco na Libertadores, uma coisa que não acontece sempre. Então, eu torceria para que isso acontecesse. Terceiro jogo, cara, que vamos falar hoje, é nada mais, nada menos do que ele, ó. Mengão, mais uma vez, cara, demonstrando sua força dentro de casa, botando pra arrombar no Bahia, 2-0. Que mais um gol do Lucas Paquetá, mano. Inacreditável, eu tô achando que ele vai pra Copa realmente, tá? Ele não foi convocado nessa última lista, mas, mano, sinceramente, ele era um cara que já tinha sido convocado antes. O Ancelotti conhece o trabalho dele, então não é algo absurdo ele ser convocado agora, tá? Inclusive, muita gente já tá falando sobre isso e muita gente seria a favor. Eu, sinceramente, conheço um ou outro que não gostaria da convocação dele, mas desde que ele veio para o Flamengo, ele foi evoluindo cada jogo. Obviamente, no início, ele não estava tão bem, mas foi processo. Ele tá evoluindo cada jogo, ele tá jogando muita bola e tá marcando gol, mano. A função dele não é marcar, mas ele tá fazendo. O jogo passado ele marcou, esse marcou também, e tá mostrando sim uma superioridade no futebol brasileiro, que sinceramente, cara, eu achava que o Leonardo Jardim ia zebrar. Com a saída do Felipe Luiz, tava instaurado aquele karma de, cara, tirou o técnico que tava ganhando tudo para botar um cara aleatório para ver se dá alguma coisa. Toda vez que o Flamengo fez isso, se deu mal. Mas pelo visto tá se dando bem. Leonardo Jardim tá sabendo lidar com o elenco do Flamengo, tá sabendo lidar com o estilo de jogo e tá marcando gol e vencendo, mano, que é o que importa. Não importa você jogar bem, você fazer aquilo, o que importa, mano, é bola na rede e vitória. Garantir os 3 pontos no final do dia. É isso que importa e é isso que o Leonardo Jardim tá fazendo, tá de parabéns, tá buscando a liderança, tá ficando atrás só do Palmeiras, mas tá aquela briga forte, né? É todo ano essa conversinha, velho. Todo ano essa mesma conversinha, Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, e um sonhador em terceiro lugar, né? Que é o Fluminense, que tá com 23 pontos, mano. Que agora é a hora de falar do jogo dele, né? Santos e Fluminense, que jogo de bola, tá? Que jogaço, jogo muito bom pra assistir, e eu assisti esse jogo completo, cara, uma pena. Foi mais uma derrota do Neymar, mano, porque eu assisti esse jogo esperando com que o Neymar jogasse bem, esperando com que o Neymar fizesse alguma coisa diferenciada. E, pô, no primeiro, o jogo já começou com o Santos vencendo. E detalhe, eu vi aquele lance e falei, caramba, assistência do Neymar. Mano, o Neymar não tentou tocar pro Gabigol. Quem tirou aquela bola ali foi o zagueiro. Ele tirou a bola e o Gabigol tava passando coincidentemente. Que, tipo, ele tava passando para receber a bola do Neymar e o Neymar não ia tocar. O Neymar tava indo para esse lado aqui e foi desarmado. Então não foi assistência do Neymar, foi só gol do Gabigol. Que foi um golaço, muito bom. E, por sinal, cara, tava demonstrando, sim, que o Santos ia vencer com maestria. Tanto é que no lance seguinte, o Neymar aí sim faz uma jogadaça, dá um passe lindo que deixa o Gabigol na cara do gol e ele manda pra fora. Jogadaço do Neymar, que, cara, porra, vamos tirar o Gabigol e botar o Harry Kane? Porra, era bola na rede, entendeu? Botar um Haaland, era bola na rede, basicamente isso. O Neymar deixou o cara na cara do gol. Linda jogada. Só que no lance seguinte, o Savarino simplesmente mete um golaço. Faz um golaço fora de área. Aquele cara joga demais, pô. É uma pena ter saído do fogão, viu? Mas o Savarino, mano, o que joga de bola é brincadeira. Brincadeira. Joga muita bola aquele cara. E aí, cara, foi aquele jogo cadenciado. Parecia que qualquer um poderia ganhar a qualquer momento. Nada do Neymar, mano. Até que faz o atacante do Santos, pô, faz um golaço, velho, um golaço por cima de cobertura, que golaço, mano, que golaço. Fazendo com que o Santos tivesse merecido a vitória, mas, mano, não durou muito tempo, porque veio o empate. Velho. E, cara, nada do Neymar, mano. Nada. Eu, tipo, assistindo o jogo e não vi nada demais, mano. Tipo, caralho, não tô acreditando que ele não vai pra Copa. Era só isso que eu pensava assistindo o jogo. O segundo gol, cara, foi gol normal, tipo, não foi... O primeiro gol do Fluminense foi um golaço, inevitável, não faz parte. Cara, o segundo gol do Fluminense foi normal, mano. Gol normal, nada demais. E aí, lance seguinte, jogadaço do Neymar. Porra, sai driblando, chega na cara do gol, na hora de chutar, ele dá um passe, deixa na cara do gol, o cara não associou na hora, depois ele volta pro Neymar chuta, Fábio defende, e é isso, mano. Não teve mais nada do Neymar.
cara, só por isso já vai deixando a possibilidade dele ir pra Copa. Tipo, já vai diminuindo só o fato da partida. Que, cara, não foi esperado. O cara tava jogando em casa, mano. E não consegue fazer uma excelente atuação. É complicado. Complicado. Pra piorar, toma a virada. Toma a virada dentro de casa. Outro gol simples. Um gol normal. E aí vem a minha crítica ao próprio goleiro Brazão. Porque eu vejo muita gente pedindo ele de seleção brasileira, mano. Pelo amor... Cara, jamais ele tem que ir pra seleção brasileira. Ele é um goleiro inconstante. Tem dia, cara, que não passa nada. Que ele tá agarrando muito. E tem dia que ele toma gol normal. Os 2 gols do Fluminense, com exceção do primeiro, gol simples, mano. Gol de tipo, você tá ali no meio do gol, a bola, o cara cabecear, o cara chutar, você pula e pega, mano. Nada demais. Ele tomou esses 2 gols, tá ligado? Então, pra mim, cara, ele não é seleção brasileira nunca. Ele é um goleiro inconstante e não dá pra contar com um cara desse. E aí, pra piorar tudo de vez, veio a polêmica, mano. A grande polêmica do Neymar tapando os ouvidos, cara. Que, sinceramente, é inacreditável que a gente tenha que se rebaixar a comentar coisas bestas como essa, cara. Mas eu não vou mentir. 400 mil likes, mano, isso aqui. Essa postagem da própria TNT. Que mostrou que o Neymar tava saindo tapando o ouvido. Mas não foi assim, mano. Se você for ver na gravação, é porque os caras da gravação são muito safados. Acabou o jogo, beleza. O Neymar saiu andando. Saiu andando de boa. A torcida miando, chiando, xingando, falando de tudo. E ele assim de boa. Quando ele tá próximo de entrar na parte coberta, aí ele fica assim. Assim, ó. Que aí, mano, sinceramente, na hora eu também pensei, pô, não acredito que ele fez isso. Saiu tampando os ouvidos. Só que, tipo, eu fui ver a gravação e ele realmente, mano, ele tava assim, ó. Pode ter sido um lance de duplo sentido? Claro, não tem como saber. Afinal, o Neymar não tá bem na cabeça. E pra provar que ele não tá bem na cabeça, ele vai lá e faz o quê? Faz esse comentário, mano. Mano, não é o primeiro vídeo que eu venho e digo que o Neymar não tá bem mentalmente. Porque, sinceramente, eu entendo o lado dele. Se eu tivesse, porra, ganhado uma Champions League, tivesse ido pra 3 Copas do Mundo e agora estão duvidando da minha capacidade. Estão dizendo que eu não jogo mais bola como antes. Ele joga o jogo e não consegue performar como ele quer. Cara, o ego desse cara deve estar sendo destruído aos poucos e vai ser obliterado se ele não for pra Copa do Mundo. Tipo, eu acho que esse é o maior medo dele, cara. Isso aí tá tirando o sono dele, tá tirando a paz dele, porque ele só vai ficar bem, só vai ficar bom mentalmente se ele ver o nome dele, Neymar Júnior, na Copa do Mundo. Porque, cara, um cara como esse, ele já conquistou tudo. Entendeu? E a gente sabe, cara, que pra um cara vitorioso, um cara que busca mais vitórias, busca mais conquistas, nada é suficiente até que você não consiga mais. E, cara, isso não é ruim. Isso é saudável, isso é bom, porque busca melhorias na sua vida. Mas vamos lá, cara, o Neymar já ganhou Champions, o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, o cara tem dinheiro pra aposentar a neta, tem dinheiro pra aposentar a neta dele, tá ligado? Então, tipo, tem família, tem uma mulher, tem filhos, então, tipo, o cara venceu, mano, venceu na vida. Mas ele ainda tem a última jornada, que é vencer uma Copa do Mundo, que é encerrar a carreira com chave de ouro, mano. Ele tem essa possibilidade e ele tá vendo essa possibilidade indo embora. Por isso, cara, que o mental dele tá sendo destruído aos poucos. E isso não é massa, mano. Isso não é legal. Porque um comentário como esse aqui, cara, demonstra uma fraqueza enorme. Demonstra uma fraqueza enorme. Então, quando ele faz um negócio desse aqui, ou ele simplesmente tá nem aí para o que as outras pessoas vão achar, ou ele simplesmente, cara, não tem mais cabeça, não tem mais psicológico para isso. Fico triste, cara, porque, porra, por mais que o Santos não seja aquele timaço, aquele elenco que, porra, fizesse alguma coisa, sinceramente, mano, eu vi o Neymar 3 vezes, pô, na partida. 90 minutos, mano. Isso aí é uma média ridícula. E aí volta aquele ponto.
Neymar tem que ir pra Copa? Pra mim sim, velho. Só que, com relação a ele, tem vários caras jogando muita bola, pô. O Endrick tá jogando muita bola. O Endrick, cara, tá garantido, na minha opinião. O Danilo, porra, tá jogando muita bola. Lucas Paquetá, que não tava relacionado, também tá garantido pra mim, cara. Ele tem que ir, tá jogando muito. Só que aí você vê pro Neymar, o Neymar não tá correspondendo. E aí, o Ancelotti, ele tem alguma coisa com o João Pedro. Cara, ele viu alguma coisa no João Pedro que a gente não conseguiu ver. Porque o João Pedro, segundo ele, tá garantido. O que não faz sentido. Pra mim, quem era pra estar garantido era o Igor Thiago ao invés do João Pedro. Porque quem tá brocando na Premier League, quem tá fazendo gol de verdade é o Igor Thiago, não é o João Pedro. Então que ele que se foda. Sinceramente. Prefiro o Neymar do que o João Pedro. Mas, pelo que eu tô vendo, mano, a gente vai ver esse desastre. A gente tá vendo o João Pedro ir pra Copa e Neymar não. Por quê? Tem milhões de motivos. Pra mim, cara, se o Neymar tivesse o ego abaixado e quisesse ser centroavante, uma posição onde ele não iria exigir tanto do físico dele, caralho, mano, ele ia fazer muito gol, ele ia aparecer, ele ia estar na mídia e ele ia estar na Copa. Só que ele quer essa posição de armar a jogada, mas ele não tem mais a capacidade que ele tinha antes. Então, os lances que ele fazia a cada 10 minutos, cara, tá virando raridade. Obviamente, quando acontece, pô, o cara fica na cara do gol, que foi o que aconteceu 3 vezes durante a partida. Mas 3 vezes é muito pouco, mano. E aí vem aquela mesma história, tem que convocar o Neymar e botar ele no segundo tempo, quando a seleção tá precisando de algo inovador. Porque sempre vai ter aquele jogo que vai ser aquela furação de bola. Aquele jogo que vai ser aquele empate nojento, que a outra seleção não tá preocupada em vencer, tá preocupada em fazer o jogo durar e vencer nos pênaltis. Isso, cara, sempre acontece essa seleção. E aí tem que entrar o Neymar pra tentar mudar alguma coisa, mano. Porque ele fazendo isso, consegue botar o cara na cara do gol. E na pior das hipóteses, é um cara que não erra pênalti. Não erra pênalti, tá? É essa a minha visão sobre isso, minha visão sobre esse jogo. Eu quero saber o que você pensa com relação a isso. E muito triste o que aconteceu, porque eu torço pelo Neymar, eu quero que o Neymar tá na Copa. Mas infelizmente, cara, tá se distanciando. A cada rodada que passa, ele fica mais distante de ser convocado. Infelizmente. Quero saber o que você pensa sobre isso aí. Bota aqui nos comentários.